Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Seja muito bem-vindo, querido, amado irmão em Cristo Jesus, filhos amados do Altíssimo, nossos também podemos dizer, não é? Sejam bem-vindos à hora da misericórdia, a esse momento de formação que o Senhor prepara para nós. Eu sou a irmã Edviges Maria, com alegria, aqui com você mais uma tarde. Olha só, gente, que lindo. Eu ia comentar já alguns dias atrás e não falei, mas olha que detalhe os irmãos perceberam, né? As luzes, não sei se perceberam aí, mas fizeram aqui os raios, o raio vermelho, o raio branco, né? Simbolizado pela cor mais clara ali, também aqui saindo, né, da cruz, para até nisso nos ajudar a mergulharmos melhor no mistério da misericórdia de Deus para com a nossa vida. E vamos lá então continuar a nossa formação. Ontem nós paramos na metade do parágrafo 53, eu vou finalizar ele com vocês hoje, pretendo entrar no parágrafo também 54, que completa um pouco mais também o 53. Mas quero situar você novamente na humanidade de Santa Faustina. Porque é exatamente isso nela que nós vemos, que nos dá esperança, né? Que nos dá ânimo para dizer, nossa, então eu consigo. Porque se em tão pouco, né, que Jesus contou com Santa Faustina, que ela tinha, que ela mostra, né? Deus fez tantas coisas grandes, imagina se eu abro todo o meu coração. Então, ontem, no parágrafo 53, nós vemos que Santa Faustina foi lá e pediu dispensa para o padre de tudo isso que Jesus estava exigindo dela, né? Pintar a imagem, difundir o culto à divina misericórdia. O padre disse, não dispenso de nada. E além de não dispensar, ele ainda deixou para ela uma outra tarefa. A irmã precisa de um diretor espiritual. E fiz os comentários com vocês ontem. Então, Santa Faustina continua dizendo assim, eu fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem explícita para atender às exigências de Jesus. E agora, um novo tormento. De não ter um confessor permanente. Porque como a Santa Faustina mudava de casa, né, em alguns momentos, e os padres também confessores não eram fixos, ela tinha que estar o tempo todo abrindo de novo o coração, falando as mesmas histórias novamente. Então, o Frei András, que já confessava há um tempo, disse para ela, né? A irmã precisa de alguém permanente, de um padre permanente, não é? Então, agora o novo tormento de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, eu não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indizível. Pedi então a Jesus que concedesse essas graças a alguma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Olha, se reclamando, não é? Jesus, tende misericórdia de mim, não me confieis coisas tão grandes. Bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita, e Ele prometeu-me ajuda visível na terra, e a recebi em breve em Vilnius. Reconheci no Padre Sopoco essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilnius, conheci-o por uma visão interior. Certo dia, o vi na nossa capela, entre o altar e o confessionário. Então ouvi uma voz na alma, dizendo, eis a tua ajuda visível na terra, Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Nesta parte do parágrafo, Santa Faustina começa dizendo, eu fiquei imensamente preocupada. E aqui, aquele movimento do coração de Santa Faustina que nós já identificamos. Ela se preocupa, ela toca na fraqueza dela, ela toca no limite dela. E na mesma hora, ela vê a misericórdia de Deus e se lança, não é? Contudo, a bondade de Jesus é infinita e Ele prometeu-me uma ajuda visível na terra. Ou seja, já está confiando naquilo que Jesus prometeu para ela. Ela se depara com a preocupação dela e, ao mesmo tempo, ela vê já a solução. Ela já vê a misericórdia e a bondade de Deus. É esse movimento que nós temos que observar e tentar também treinar para que tenhamos também. O problema não é ter preocupações na vida. E aqui quero tocar na sua vida, na sua história, no dia a dia, com tantas coisas para resolver, como é que uma pessoa na terra, no tempo de hoje, não vai se preocupar? Vai se preocupar. Você vai ter preocupação com o seu trabalho, vai ter preocupação com a sua família. Eu tenho aqui com as lives, por exemplo, quando estou aperreada aqui, diga a mim, nossa senhora, estou atrasada, corre ligeiro e vem-me embora, meu Deus, não deu tempo para preparar. Enfim,
né? Não dormi bem, isso, aquilo, outro, e vamos resolvendo as coisas. E temos as nossas preocupações diárias. Por quê? Isso é próprio da nossa fraqueza e natureza humana. E nós não, aqui é a chave central, o aprendizado central de hoje, não podemos negar aquilo que é próprio da nossa natureza humana. Agora, nós não podemos negar, não significa se acomodar e não superar essas limitações da natureza humana, entende? Então, por exemplo, preocupar-se é normal, é comum? É comum numa vida humana. Não pode se tornar o cotidiano de todos os dias, porque uma preocupação, por muito tempo, ela vira desespero depois. E o desespero vai de encontro à fé, vai de encontro à confiança, que é o que mais machuca o coração de Jesus. E a confiança é exatamente o que vai contra a desconfiança, é o que vai contrário à misericórdia de Deus. Então, não tem problema, até certo ponto, você estar preocupado com as suas coisas. Significa até como é que eu posso dizer, um termômetro da sua responsabilidade com a vida. Da sua responsabilidade com as suas coisas. Por exemplo, chega conta, vai chegando o final do mês, né? Como nós também estamos com as nossas contas para pagar. E hoje é o último dia para a nossa meta. Você vai chegando o final do mês e você vê escola de menino para pagar, a feira da casa para fazer, às vezes mensalidade de escola, mensalidade de faculdade, conta de água, de luz para pagar, para resolver, empréstimos às vezes em banco, e vai uma coisa e outra. Enfim... Filho que às vezes está dando preocupação também, que está dando dor de cabeça no casamento também. E tudo isso você começa a pensar. E aí se preocupa. E quando é que a preocupação ela surge? Quando nós não temos mais o controle das coisas na nossa mão. Quando nós estamos diante ou dentro de uma incerteza. Por exemplo, as contas para pagar. Eu tenho uma certeza, irmão. Eu tenho as contas para pagar. Qual é a incerteza? Eu não tenho dinheiro ainda para pagar. E aí isso causa uma preocupação, não é? Causa uma preocupação. Então, outro caso, outro exemplo. Eu tenho um filho nas drogas, é um problema. Eu me preocupo com isso. Isso é uma certeza temporária. Eu já sei que ele está nas drogas, no vício, do álcool, que seja. E qual é a preocupação? Não depende só de mim que ele se liberte, depende também dele. Entende? Então, quando uma parte do problema ou todo o problema sai, foge do nosso controle e nos dá insegurança, a incerteza, no meu Deus, agora eu não sei mais por onde ir. Então, isso começa a causar uma insegurança. Foi isso que aconteceu com Santa Faustina. Então, não é algo que os santos não conheceram. Eles conheceram a preocupação. Mas eles conheceram, entraram, aprofundaram e mergulharam na bondade de Deus. E é aí onde entra também a sua ação. Mergulhar na bondade de Deus. Enquanto você pensa como resolver o problema, você mergulha na misericórdia de Deus. Lá, mergulhado, você vai pensando. Entende? Imagina agora que você mergulhou num mar. Você não deixa de pensar depois que mergulha num mar. Depois que mergulha na água. Não deixa de pensar. Então, você quando mergulha na misericórdia de Deus, meu Deus, eu confio em Ti. Eu confio e espero em Ti. Enquanto isso, você raciocina. Porque você confia em Deus com todo o seu ser, você confia em Deus com a sua fé, mas o seu raciocínio ele tem que continuar para resolver o problema, para encontrar uma solução. E aí, quando você raciocina, usa sua fé e sua razão e usa sua razão e junta isso com a fé, aí a explosão, né, de solução que Deus dá. Isso, às vezes em pouco tempo, às vezes em muito tempo, tudo vai depender de muitos outros fatores. De muitas outras circunstâncias, porque como dizia, por exemplo, o exemplo de um filho que está nas drogas, nem todos os seus problemas, a solução está nas suas mãos. Nem todos. Às vezes depende da vontade do outro, depende da acolhida do outro, depende também da caminhada do outro. Né? Mas aquilo que está dentro do que você pode fazer, você vai pensando e vai tentando resolver enquanto está mergulhado na misericórdia de Deus. Não dá para ser fora. Fora, nada funciona conosco, não é? Então, Santa Faustina diz, e não foi pouco não, ela diz, eu fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Mas ela rezou, Jesus, tende misericórdia de mim. Não me confieis coisas tão grandes. Aqui vem a humildade dela, não é? Tu bem vedes que eu sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita e ela reconhece aí na pessoa do padre
sou pouco, aquele que vai ajudá-la visivelmente na terra. E lá no parágrafo 54, ela diz assim: certa vez, cansada de tantas incertezas, de novo, né? Cansada de tantas incertezas, perguntei a Jesus: Jesus, vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? É que, segundo me dizem as superioras, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Se sois o meu Senhor, peço que me abençoeis. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu me persignei. Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, ele me respondeu que, com essa pergunta, não lhe causava nenhum dissabor e que lhe agradava muito a minha confiança. Então é comum que na vida espiritual, à medida que você vai passando o tempo, que você vai progredindo, crescendo um pouco mais, entendendo um pouco mais as realidades do céu, né, as realidades espirituais, aquilo que não se vê com esses olhos, mas apenas com os olhos da fé. É comum que no meio do caminho, algum movimento, algo que nos acontece, por exemplo, um problema mesmo que entra na sua vida, possa fazer surgir do seu coração questionamentos como esse de Santa Faustina. Tu sois o meu Deus mesmo ou algum fantasma? Sabe aquelas confusões que dão, às vezes, no pensamento. No pensamento, às vezes até pensamentos um pouco imaturos, né? Santa Faustina, nós estamos no comecinho do parágrafo. Embora não esteja numa ordem cronológica, não está numa ordem bagunçada. E nós vemos que Santa Faustina ela está no noviciado, né, ainda. Está nas fases iniciais da vida religiosa. Então, ela ainda, embora seja uma alma elevadíssima já, e muito dócil a Jesus, ela ainda está no caminho, no início ali de caminhada da vida religiosa. Então, é comum que surjam esses questionamentos um pouco parecidos com uma dúvida, mas não chega a ser uma dúvida, e às vezes até um pouquinho temeroso, né? Um pouquinho infantil, assim, imaturo na verdade. Sois o meu Deus mesmo ou algum fantasma? Não é porque ela tinha medo de ser iludida. Ela queria caminhar somente pela vontade de Deus. Então era muito melhor ser humilde e se submeter a uma possibilidade de não ser Deus do que ela errar e entrar numa ilusão, né? Uma ilusão causada pelo inimigo de Deus. E aqui o aprendizado desse parágrafo para você na sua vida. Também sempre diante do Senhor, diante de tudo aquilo que você tem para fazer, também observar os sinais de Deus. É Deus que me mostra, é Deus que me dá esse caminho. Por isso que é importante, mais uma vez, falo para você também, ter alguém. Se não for um diretor espiritual, mas pelo menos alguém mais experiente que você. Tem que ser mais, né? Porque para lhe orientar tem que ser um pouquinho mais experiente na vida espiritual, nas coisas da vida espiritual, para lhe ensinar. Como mãe de família, como pai de família, como esposa, como é que você lida com as realidades espirituais no dia a dia. É por isso que aqui, nós todos os dias, tocamos durante as orações, as adorações, naquilo que é próprio da vida de vocês. Para que vocês consigam, diante de Jesus, se olharem, se verem. Sabe? Quando você se vê, e uma graça ainda maior quando Deus dá, de você se ver e ver sua vida com os olhos dele. Com a maneira que Deus vê. Aí você começa a entender muitas coisas. Então é por isso que Deus desfez isso daqui da minha vida. É por isso que Deus tirou então esse emprego. É por isso que Deus então tirou essa amizade. É por isso que Deus então permitiu isso, permitiu aquilo. Se vai entendendo. Então nós vamos nos colocar agora diante da presença do Senhor no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ontem vivemos Corpus Christi. Estamos ainda nesses próximos dias mergulhados nesse mistério da Eucaristia, desse amor de Jesus por nós, tão imenso, tão infinito, que arranjou um jeito de ficar conosco na terra. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, que o teu coração hoje possa se encher deste grande desejo de também reparar o coração de Jesus, o coração eucarístico de Jesus, tá bom? Vamos rezar então diante do Senhor e entregar a Ele o nosso coração. Jesus, eu confio em vós.